Hey, como é que é, pessoal? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Maus Hábitos Podcast, este espaço livre onde eu e o meu querido amigo Hugo Zagalo falamos sobre temas da vida, variedades, e tentamos melhorar um bocadinho os nossos hábitos. A premissa do podcast sempre foi essa, não é? Livrar-nos dos nossos maus hábitos, tentando implementar novos. Antes disso, caro Hugo, como estás? Estou bom, obrigado por essa introdução sempre tão fluida. Tu és um homem que sabe falar para o microfone. Onde é que aprendeste isso? Olha, isso é uma excelente pergunta. Lembras-te do meu casamento quando passaram o microfone para a mão, sem discurso preparado? Tive que improvisar um discurso. E depois toda a gente congratulou de tão bom que era. Foi por acaso correu bem esse discurso. Não sei onde é que eu... Antes de mais, obrigado por esse elogio simpático, que eu retribuo, porque tu também tens o dom da palavra e de falar ao microfone. Não sei onde é que esta vontade se terá desenvolvido, talvez ao longo de alguns anos em palco e a cantar e a mexer em microfones. Mas fico feliz por sentires isso, obrigado por dizeres isso. E esse também é o teu grande poder em palco. Sim. É conseguires tomar conta do palco entre canção. Isto é só elogio. Bem, tu arrancaste. Mas não é? Tu pões as pessoas à vontade. Sim. Há um certo conforto que estás perante um performer que sabe jogar com as linhas narrativas do pensamento do espectador. Eu acho que na verdade isso é um mecanismo de defesa, porque tentar pôr as pessoas à vontade é uma forma de eu também ficar à vontade. E se tu sobes para o palco nervoso, a primeira coisa que queres fazer é quebrar o gelo, não é? Sinto que não há nada pior do que aqueles concertos que a gente chega e quem está no palco, tipo, não diz nada, começa a cantar, acaba de cantar, não agradece. Tipo Tom York. Sim. Pois, eu nunca vi o Tom York ao vivo. Não diz nada. Não diz nunca nada. Não, só canta. Que às vezes funciona, eu sei que os Strokes fazem um bocado isso, mas tipo, para fazeres isso bem, eu acho que é preciso, tipo, a tua presença, não é? A tua energia já transmitir isso, não é? E tens de ter uma magnitude de conhecer. O Tom York é o Tom York, as pessoas vão lá para o ouvir, não é? Não interessa. Pois, exato, já quase, sim, é irrelevante o que é que ele diz entre as canções. Olha, vamos mergulhar diretamente no assunto. Bora. Tu fizeste nada mais, nada menos do que 120 dias de banho gelado todos os dias, durante 120 dias, sem saltar nenhum. E continuas a tomar, não é? E continuo a tomar. Não sei bem porque é que decidi começar a fazer isso, mas realmente constatei que no dia 1 de maio, não é? Há uns não sei quantos dias atrás, fez 120 dias, porque eu comecei dia 1 de janeiro, e realmente foi uma coisa que eu comecei a fazer um bocadinho para sair da minha zona de conforto, e porque há inúmeros benefícios em tomar banhos gelados. Sim. Também há inúmeros benefícios em tomar banhos quentes. Eu, aliás, até preparei aqui uma listinha que encontrei um artigo giro, porque se calhar é interessante compararmos, porque os banhos quentes também têm muitos benefícios. Sim, só o benefício higiênico, qualquer banho é necessário. Sim, até há aqui quem defenda que os banhos contrastantes, ou seja, banhos com água muito gelada e muito quente, alternadamente, em 5 ciclos, também são benéficos por alguns motivos. Se calhar já vamos falar sobre isso, mas em relação aos banhos gelados, habituei-me um bocadinho a tomá-los e hoje em dia sinto que já não que o banho de outra maneira já me faz confusão. O que é que eu sinto hoje em dia quando tomo um banho gelado? Sinto que a temperatura do meu corpo estabiliza num sítio muito mais confortável. Quando saio do banho, sobretudo, sinto-me quente, porque quando entras num banho quente, sais e estás frio, não é? Sim. O oposto também acontece. Mas sei lá, o que é que eu sinto mais com os banhos gelados? Sinto-me mais calmo, sinto que durmo melhor, sinto que os meus músculos recuperam um bocadinho melhor dos treinos, acho que me ajuda a gerir o stress e sobretudo é uma sensação de vitória, não é? Quando nós começamos um dia com o banho gelado, às vezes tenho que tomar banhos gelados à noite e sinto que eu também sou um bocadinho obsessivo nestas coisas, não é? Porque tipo, quando começo a fazer uma coisa, tenho que ir até ao fim com isso para sempre, não é? E então é assim, é como fazer a cama, vá. Sabes? É como um daqueles hábitos que te obriga a sair um bocadinho da zona de conforto e a fazer algo por ti. Tu já experimentaste banhos gelados? Já tive essa fase e no outro dia tomei um gelado só em preparação para este podcast, para ter também alguma informação sensorial e não só teórica, e fiz à tua maneira.
que é pôr-me debaixo do chuveiro e simplesmente abrir. Yeah. E aquilo para-te. É O que é que sentiste? Primeira sensação? A primeira sensação é haver uma luta muito clara entre o flight or fight. E então há uma parte de mim que quer fugir, que é a dor, sai daqui, sai daqui. É uma reação, não é? Sim, sai daqui. E a outra parte que é, não, aguenta. Yeah. E depois aquilo para-te. Aquilo o Wim Hof dizia que o frio é como se fosse um deus. Ou é como se fosse um professor que lhe ensina a estar no presente. Porque quando tu tens aquele tipo de informação sensorial que dói, tu tens que estar lá. Tu estás lá mesmo naquele momento. Então aquilo é... para-te, é uma força que te para naquele momento. E é poderoso. E se deixas aquilo entrar e aceitas, tornas-te nesse monstro. Agora, esse sentimento vai-se embora, porque tu habituas-te. Portanto, para ti já não tem esse efeito. Isto dura talvez 3, 4 dias. Como qualquer coisa que é difícil. Não sei se não tem esse efeito, porque de repente eu acho que é um bocadinho também depende dos dias e do contexto. Imagina, vens da praia e tomas um banho gelado, não é igual a tipo aqueles dias em que tens um trabalho que começa às 8 e tens que sair da cama às 6 e ligar uma água gelada à meia da noite ainda, não é? Portanto, ainda sinto isso. É um exercício onde tu avanças voluntariamente para o desconforto. Exatamente. E então isso aumenta-te a amplitude da tua tolerância ao desconforto. Exatamente. E consegues estar em mais sítios mais confortável. Sem dúvida. Eu sinto essa cena que é o banho frio é como um exercício para o resto do dia para enfrentar, sei lá, situações sociais desconfortáveis ou uma tarefa que é muito chata e que eu tenho que fazer. E eu lembro-me, em vez de estar aqui a procrastinar e a adiar o princípio da cena, vou ligar a torneira. Vou-me pôr debaixo da cena e vou fazer. E quando dou por mim, já fiz e estou na próxima cena. E consegues lidar melhor com as situações sociais. Sim, sem dúvida. Porque te tornas mais forte, mais disponível para o caos. Sim. E então o quente é simbólico para o caos. Porque o quente é movimento. Então o quente é quando as coisas estão em alto movimento. As moléculas é o calor. Muito, sim. E quanto mais vai lentificando, mais frio fica. Abranda, não é? Portanto, tens a água a bolhar. Eu adoro dizer bolhar. Borbulhar. A água a ferver. A ferver. Então tens a água a ferver, não é? Há movimento. Vai arrefecendo, vai ficando líquido. Para. Pões no congelador, aquele começa a... Congela. Parou. E isto foi assim que as coisas se criaram no universo. No Big Bang, nos primeiros 5 mil milhões de anos, era tudo uma sopa, que era tudo um. E depois o universo foi expandindo, foi arrefecendo e foi-se concretizando. Portanto, o frio é um símbolo para algo que é único, que é individual, que se separa do todo. Imagina a sopa que era tudo e depois foi cada vez ficando o planeta e as coisas foram-se dividindo. E então o frio é tu a sair daquela sopinha social e a individualizar-te no mundo, a tornar-te em algo único, que é separado daquilo que era. E o teu desenvolvimento pessoal é um bocadinho assim. Tu vens da barriga da tua mãe, do cantinho, e depois vais para o mundo, crias uma identidade, separas-te do teu núcleo familiar, escolhes uma coisa diferente, tens aquela fase do Messiah, quando tens 15 anos, onde decides, não, eu não sou como a minha família. Exato. Queres estar longe dos teus pais. Emancipar. Exato. Queres ficar frio, queres te concretizar como algo diferente. Sem dúvida. E então o frio pode-se dizer que é o símbolo do indivíduo. Sair do quente do lar, não é? Como sair da barriga da mãe, não é? De tudo. Como o nascimento é. E então neste podcast nós estamos sempre a falar de voltar para o todo. Que nós nos sentimos separados e vamos voltar para o quentinho da sopa. A sopa que é o símbolo gastronómico da união. E aqui estamos a dizer, também podes ir ao contrário. Não, tu podes sair do rebanho e ser uma ovelha especial e até te tornares num lobo. E então o frio é o símbolo do herói. Porque o herói é único. E então... Lindo. E isto até, exatamente. Até vês isto na estrutura narrativa do call to adventure, da jornada do herói. O herói tem que ir para o frio. Tem que ir para a sombra. Tem que ir para o desconforto, não é? Tem que sair do
tem que se concretizar como algo que não era. Yeah. A cenoura tem que emergir da sopa como um ingrediente singular. Yeah. E o mundo depende desses heróis. Todo o desenvolvimento de todo tipo foi feito por um gajo ou uma mulher. Não foi feito por um grupo. Porque o grupo faz aquilo que sempre foi feito. Yeah. E então há um que decide ir para o frio do desconhecido e trazer alguma coisa de volta. Isso é a jornada do herói. Tu vês isto em todas as histórias dos heróis. O Simba vai para aquela sombra. Há sempre algo relacionado com o inverno, a simbologia do inverno. Winter is coming. Estou a dizer tudo agora de uma vez. Diz, claro. E então, teres acesso a isso na tua própria casa, acesso ao desconforto, mesmo na tua banheira, na tua casa de banho, uma coisa que tu passas todos os dias. Exatamente. Tens uma oportunidade de fazer algo heroico, de te concretizares como algo separado, Nem como mais. algo único todos os dias. De te treinar como herói. É isso mesmo, e foi lindo tudo o que tu disseste, e há de facto muitos benefícios práticos nos duches frios. Vou enumerar aqui alguns, só porque acho que é interessante também vermos aqui alguns deles. Vê lá se sabias disto. Banhos gelados acalmam a pele irritada, acordam-te, não é? Aumentam a tua circulação, potenciam a circulação, reduzem como é que se diz muscle soreness? É os músculos doridos, exatamente, depois do teu treino. Portanto, depois de um grande treino, tomar um duche de água gelada é incrivelmente benéfico. Pode potenciar a perda de peso e pode-te dar força ao cabelo e à pele, glowing hair e skin. Quer dizer, isto glowing não quer dizer dar força, mas eu sei que também o faz. Dos frios também podem aumentar a tua capacidade de respiração, ou seja, o teu oxygen intake pode aumentar, aumentar o teu batimento cardíaco, o teu sentido de alerta, e mais coisas. Mas também é interessante ver aqui os contras dos gelados, porque também faz mal a algumas coisas. Dizem aqui que dos gelados pode não ser uma boa ideia se já estiveres muito frio, e também pode não ser uma boa ideia se estiveres doente. Que esta é uma coisa na qual eu penso muito, que é os duches frios potenciam o teu sistema imunitário, em teoria, não é? E ficas, eu de facto, desde que comecei a tomar duches frios, não tenho tido nunca mais nenhumas constipações. Mas e se eu me constipar? Tipo, eu tive Covid e tomei duche frio à mesma. E eu acho que faz bem, eu senti-me melhor, tipo, nem que se calhar era a cena psicológica de ter vencido a cena do Covid. Está bem, mas tu estás a trabalhar com um corpo exímio, não é? Eu acho que isso é mais informação geral para a população geral. Pois é. Pois é, aceito que o meu corpo sim, é acima da média. Sim, o meu corpo é acima da média, eu sou de facto um caso extraordinário. Olha, e dos quentes, que benefícios é que têm? Diz aqui alívio de sintomas respiratórios, helping with blemishes. O que é blemishes? Nem sei. É manchas. Manchas, ok. E ajudam com relaxamento muscular. Também podem libertar, isto é um bocado nojento, libertar phlegm, como é que se diz em português? Mucosa, exatamente. Limpar as tuas passagens nasais, mas isto tem mais a ver com o vapor, não é? Que fica num duche quente. E é isto. Outro benefício é que faz um contraponto com eventuais necessidades sociais que tu possas estar com as quais tu possas não estar satisfeito. Como assim? Isto está mais que estudado. As pessoas que tomam banhos de água mais quente têm menos interação social. Exato. E então tu balanceias a tua necessidade de conexão emocional, social, com temperatura explícita corporal. Ok, interessante. Porque são a mesma coisa. O toque e a emoção são quase a mesma coisa. É muito difícil de diferenciar. Aliás, a nossa linguagem está cheia disso. Ela toca-me. I can feel you. Há imensas palavras que são de toque.
Sim. para emoções. Pois é. Tu sentes, Estou-te a sentir. tu sim. sentes emoções, não é? Sim. Então a emoção e o toque, a tua pele é o órgão maior que tu tens. Sabia, já tinhas dito aqui. E tu estás a protegê-lo a um nível Desnecessário. incrivelmente limitado. A nossa tolerância ao desconforto de temperatura é mínimo. Tens o cobertorzinho. Tens começando pela roupa que nós vestimos, roupa, não é? sim. E então, Sim, nós habituámos o corpo a um espectro de temperatura mínimo. sim. E então estamos incrivelmente desconfortáveis se ultrapassa ou se diminui, não é? Sim, Estamos sim. sempre a tentar controlar o nosso ambiente. E então, se conectares isto de volta às emoções, nós somos também incrivelmente sensíveis àquela velocidade, ao stress, à ansiedade, porque não temos aquela amplitude. Os horizontes da nossa tolerância ao desconforto estão ultra limitados. Será que isso se reflete de facto na maneira como sentimos? Claro que reflete, não é? É como se o nosso espectro de emoções e de sensações também fosse limitado, não é? Será que ao expormos-nos a temperaturas mais frias, conseguimos alargar também o espectro das coisas que sentimos, como que vamos sentir a vida de uma forma mais intensa e com um espectro maior? Isso é uma questão interessante. É interessante. E realmente, em termos de, se pensares só na ordem e no caos, e se pensares naquele herói tipo James Bond, como é que o James Bond é? Cool. Cool. Cool as ice. Sim. E quando uma pessoa fria, individualizada, vem para uma situação de alto stress social, ele arrefece a situação. Sim. E então há ali uma mistura de temperaturas onde tu, como indivíduo, consegues arrefecer situações. Ele pode estar num carro a fazer um flip em meio ar, Sim. com bombas e explosões, e ele está... Sim, no meu caso eu estava a dizer mais, tipo, imagina, agora que expões o teu corpo a temperaturas mais baixas e aumentas o teu espectro de tolerância, Sim. quando, por exemplo, sei lá, vais almoçar fora e comes um prato qualquer, será que vais sentir aquele sabor de uma forma um bocadinho mais intensa? Será que o teu corpo despertou nesse sentido também? Acho que, especialmente se acreditares nisso, podes ir para essa onda perfeitamente. Sim. E é isso que tu queres. Tu queres estar constantemente à procura de um pequeno desconforto. Porque o conforto total é um aborrecimento total. Sim. Não tens contraste. O que tu sentes quando entras num banho de água fria, aquilo que disseste, depois sais e sentes-te fresco Sentes-te quente, na verdade. porque estás a incluir contraste na tua vida. E então, por exemplo, uma relação amorosa onde não há discussões, não há contraste. Não há nem bom nem mau. É ali um médio. Sim. Se tu não trabalhas, o tempo livre não te sabe a nada. Não é? Sim. E então, quando tu te habituas a fazer um slalom de ski maior, ok? Exatamente. Tens a pista toda para ti. E tu podes aceder a isto a qualquer um pode ser um herói. Começando pelo duche de água fria, mas em outras áreas da tua vida. Sim, nos treinos, se empurrares um bocadinho mais, se fizeres aquela série a mais, estás a expandir o teu... Mas não interessa qual é que é o teu estado atual, porque aquela barreira vai ser diferente para cada pessoa. E para ti próprio ao longo do tempo, não é? Tu tens que estar constantemente a forçar aquela barreira. Então, quando nós pensamos num super-herói, no super-homem, quando ele está a lidar com ladrões mundanos, aquilo não é nada heroico. Exato. Porque ele consegue lidar perfeitamente com a situação, não é desconfortável. Yeah. E então tu podes dizer que há uma equação para isto, que é o herói é diretamente proporcional o nível de heroísmo é diretamente proporcional ao risco sobre a competência, sobre a tua competência específica. Sim. Portanto, uma pessoa que está fechada em casa há um ano, que tem agorafobia, que tem medo da rua, só pôr aquele passo fora da casa já é um movimento heroico. Então nós todos temos acesso a isto. Nós todos podemos procurar aquele desconforto. E podes começar exatamente por uma casa que tens, por uma sala que tens na tua própria casa. Tens ali um acesso direto ao desconforto. Experimenta começar o teu dia assim, para ver se não tens um poder diferente. Yeah. Tu sentes o power, nós estamos aqui a ignorar o nosso recurso mais antigo. O teu corpo. O teu corpo.
toda a informação da história, da evolução de todas as espécies está aí dentro agora. E nós temos acesso a ela. E nós temos acesso a ela. Yeah. É só observar. Quando tu vais meditar, vipassana, o que é que estás a fazer? Estás no fundo a estar presente, Mas a técnica vipassana, que é uma técnica de meditação que é talvez a que mais antecede a mindfulness normal de hoje em dia, é tu estás a observar o teu corpo. Sim. Estás a observar as sensações, estás a observar a respiração, e quando eles ficam mesmo bons, conseguem observar tudo. Tu nem sequer sabes o que tens aí dentro. Sim. Não sabes? Eu não sei, sei lá, onde é que é o fígado. Sabes? Não. Sei que é algures ao pé da barriga. Pronto. E então, o nosso recurso mais antigo está a ser ignorado. Está esquecido. Sim. E nós não acreditamos nele. Estás a ver? Yeah. Não há aquela crença no poder ancestral da tua célula, do teu ADN. Sim, completamente. E quando tu reconectas com isso, sentes um poder tipo que expande décadas, que expande milénia. Um poder celular que tu tens dentro de ti. E é isso que o Wim Hof está a fazer. E ele faz isso. Ele faz tipo gritos de guerra. Eu gosto muito do Wim Hof. E ele é louco. É completamente louco. Tenho visto alguns vídeos, até te mostrei um no outro dia. E observá-lo é de facto engraçado, porque é difícil levá-lo a sério, não é? Mas a verdade é que ele faz as cenas, não é? Sim. E tipo, ele consegue mesmo fazer aquilo ao corpo do gajo, e é incrível. Gosto muito do Wim Hof. Mas eu ia-te dizer outra coisa, estava-te a ouvir falar e não te queria interromper. A propósito do desconforto, tu voltaste a treinar. Queres falar um pouco sobre isso? É porque venceste um desconforto que havia em ti, tipo uma preguiça qualquer que tu conseguiste combater. E o meu corpo agradece. E o teu corpo agradece. Sabes aquela sensação quando não comes uma fruta há muito tempo e depois dás uma dentada num pêssego? Exato. E o teu corpo é tipo, obrigado. Porque no teu caso, ainda por cima, tem a memória muscular, de uma pessoa que treinou durante imenso tempo. Eu fico definido em 3 dias. Sim, é impressionante. É impressionante. Estás com outro ar. Está tudo escondido, tudo recalcado aqui em baixo à espera de acordar. E não sentes que é tipo uma pequena faísca, é só fazeres 1-2 dias, forçar um bocadinho de nada e depois de repente a coisa é quase parte do teu dia, quase natural? Sim, eu sinto que agora tenho uma satisfação em fazer flexões, por exemplo. Dá gozo, não é? Parece que acordei de uma hibernação, estás a ver, de 10 anos. Exatamente. E parece que tenho 15 anos outra vez. Estou a saltitar pela rua. E não dormes melhor, não está tudo um bocadinho melhor na tua vida, não sentes que... Está tudo melhor, incluindo o meu pensamento, está tudo mais fluido. E confiança. Tipo, é bom sentir-te bem contigo próprio. Fogo, não é? É lindo, andas por aí, dás assim um abanar mais acentuado aos ombros. Claro, e as ideias, eu sentia na altura em que escrevia canções, digo isso na altura porque já não escrevo há imenso tempo, mas que quando eu ia ao ginásio era quando me vinham as melhores ideias, era quando o meu cérebro estava ali a bombear mesmo e eu tinha que tomar nota nos voice notes do meu telefone quando estava a treinar. Eu sinto que tipo, o exercício tipo, bombeia qualquer coisa no teu cérebro, faz mesmo tipo, isto tudo funcionar cá dentro. E também tem a função que os banhos gelados têm, também há uma dificuldade, também é duro, e a cada repetição tu tens essa opção de parar ou continuar. E sabes quando chegas ao ponto, e é por isso que personal trainers são úteis, porque tu chegas àquele ponto onde não farias mais. O teu cérebro diz que está bom, não é? Sim, mas se alguém te diz, tu fazes. Pois é. Olha, eu queria partilhar contigo uma cena que aconteceu de um dos nossos ouvintes, o Xavier Bidarra Bento. O Xavier mandou-me uma mensagem que me emocionou imenso e que me deu muita pica para fazer aqui uma coisa. Eu vou-te pôr a mensagem para tu ouvires em tempo real e os nossos ouvintes também, vamos reagir a isto. Okay. Topa só. Olá Martim, tudo bem? Olha, desculpa lá estar a enviar um áudio e assim do nada, sem conheceres, mas eu sou o Xavi e estou a criar um projeto e uma associação que é exatamente aquilo que tu falas aqui. É uma atividade extracurricular, portanto nós vamos começar assim que estamos a combinar com a Câmara Municipal de Lisboa e mesmo com os Secretarias de Estado, para ver se depois, ou seja, e vamos entrar pela área da saúde e pela área social para depois conseguirmos ter um projeto robusto e sólido, para depois podermos apresentar a educação e tentar introduzi-la numa forma mais obrigatória, digamos assim,
E pá, este vídeo fez-me tanto sentido, eu partilhei a minha história. E se quisessem falar sobre isto um bocadinho, ou fazer mesmo um episódio do vosso podcast só sobre inteligência emocional, só sobre o que é que se podia falar sobre isto, acho que ia ser bastante interessante e acho que há bastantes pessoas interessadas nisso. Portanto, qualquer coisa, diz-me. Gostava muito, está bem? Forte abraço. Obrigadão. Bem, antes de mais, Xavier, espero que não te importes que eu tenha mostrado aqui a tua mensagem ao mundo, mas a verdade é que a tua atitude foi tão fixe que eu acho que era de o fazer. Já viste isto? Incrível, aquele vídeo, aquele pequeno pedaço de 2 minutos, foi o momento mais real dos 3 anos de podcast. Completamente. Foi preciso uma crise emocional gigantesca para sermos reais aqui. E será que nós não devíamos abrir essas portas? Sem dúvida. As portas do privado? Epá, sim, claro que sim, eu não tenho problema nenhum nisso, até porque eu acho que tal como uma boa canção é uma canção que é honesta e que fala de coisas que tu sentes realmente, um podcast é a mesma coisa, não é? E nós temos que falar pois, mas nós temos cada vez separado mais do pessoal e de cada vez mais até ao aéreo. Sim, eu acho é que também, no fundo, o que acontece é que nós tentamos restringir-nos a um assunto e depois falar dele superficialmente sem ir a fundo das motivações que nos levaram a falar dele, ou do que pois, nós vamos a fundo para cima, portanto vamos a fundo teoricamente e não vamos a fundo pessoalmente. E as pessoas adoram isso, mas só adoram se te conhecem. Sim, estás a ver? Sim, portanto, não fazes um novo fã com coisas pessoais. Sim, percebo. Só se forem mesmo quer dizer, sinceramente, as nossas conversas privadas ao telefone são mais fixe. São semi-proibidas, não é? São só entre nós. Falamos de assuntos privados, não é? Sim. Mas se isso fosse publicado, ia ser um grande podcast. E sinceramente, caros ouvintes, nós estamos a chegar aqui a um período onde sentimos que temos que nos reinventar um bocadinho, que estamos aqui a bater na mesma tecla. Temos que encontrar o nosso duche de água fria no podcast. Mas olha, eu acho interessante a gente discutir isso aqui, mas antes disso, queres só... repara, o Xavier lançou-nos aqui um desafio que é a nossa oportunidade de materializar um bocadinho esta nossa frustração em relação à questão da inteligência emocional, que eu acho que dava de facto um grande episódio, e até podíamos convidar alguém que fosse especialista no assunto ou não, para falarmos disso, porque temos aqui a oportunidade real de fazer com que seja implementada de alguma forma na escolaridade das crianças uma disciplina de inteligência emocional. Portanto, acho que chegámos aqui a um sítio incrível através do nosso podcast, não é? Isto é uma arma do caraças. E até o banho de água fria poderia estar incluído nesse processo, porque já conectámos com as emoções. Imagina... Já pensei dar banhos de água fria à minha filha de 5 anos. Só que, sei lá... Não, mas eles aguentam bem. Tipo, a minha filha vai à praia com a água gelada e... Eles têm um termostato diferente. É só a cena deles não estarem, quando entram no chuveiro e dizem, está muito fria, porque se habituaram à cena, mas tu disseres, só há esta água. É porque eles querem tanto que aceitam. Pois é. E então tu aceitas qualquer dor cujo teu interesse contrabalance. Interessante, sem dúvida. E então, sempre que eu falo com os meus clientes e estamos à procura de um caminho, porque tu queres sempre ter um caminho ou um alvo, eu tento sempre chegar a um sítio onde as pessoas, é uma área de interesse, portanto interessa-te, cativa-te, captura-te a consciência, a imaginação, a atenção, e mete-te medo. Tem que ser frio, tem que ser difícil, senão não tens nada a perder. Se não te mete medo, não há lá nada para ganhar, porque o que tu perdes é o que tu ganhas. Esse balanço está em todo lado. E então... É estranho, pai. É como se tu estivesses à procura de mais conforto através do desconforto. Porque quanto mais mapa desconfortável tu percorres, mais mapa de conforto vais ter à tua disposição. Olha, e falando nisso e voltando ao tópico atrás, e partilhando com os nossos ouvintes também esta coisa que tanto nos apoquenta, que é esta reinvenção do podcast. Como é que tu achas que a gente podia continuar a fazer este trabalho de uma forma que seja cativante, interessante para os nossos ouvintes e para nós próprios, e fazer disto um trabalho que seja consistente, que nos dê pica para continuar? Eu acho que talvez reduzir a qualidade e aumentar a quantidade.
Sabes que... E aumentar o improviso e reduzir a preparação. Mas isso é um paradoxo interessante, porque eu acredito, e sei que tu também, que ao aumentarmos a quantidade, inevitavelmente vamos aumentar a qualidade. Ou seja, se calhar o gráfico funciona de outra forma, não é? Em vez de estarmos aqui com a qualidade e a quantidade estar baixa, fazemos ao contrário, porque eventualmente ela começa a subir. Pois é, que também há diferentes tipos de qualidade. Por exemplo, a qualidade de um improviso de jazz é uma coisa, e Sim. a qualidade de uma música bem preparada e pensada é outra. São dois tipos de qualidades diferentes. Sim, e então tu, quando estás a improvisar, tens muito... As pessoas esperam muito... Na comédia isto vê-se bem. Uma piada pensada na altura tem que ser muito menos boa para ter piada. Sim. Porque é na altura, aconteceu. E uma piada preparada é muito mais difícil de fingir que é na altura. Isso é o trabalho do comediante, é fingir que as coisas estão a acontecer na altura. E então o que eu sinto neste podcast é que este podcast criou um monstro em mim, um monstro estilo Martin Luther King. Estás a ver? Que já não pode ser contido num diálogo. E então estamos a ter dificuldade em manter o diálogo com esta minha tendência para ir para o microfone. Eu já sugeri ao Hugo, e volto a sugerir aqui em live, que se faça um segmento teu, ou um canal à parte, ou uma coisa tua, porque eu acho que merece, porque a verdade é que esse monstro é muito interessante e é muito engraçado. E aliás, tu já tens uma veia na stand-up, já sempre tiveste esse bichinho de fazer humor e de fazer comédia. Pá, quem sabe isto não é um caminho interessante para tu explorares. Olha, já estou a pensar nisso há muito tempo e nunca aconteceu. Então, olha, que esta conversa te motive e que vamos tratar disso, vamos falar disso depois em off para estruturar esta ideia. Isso seria aquele meu frio, que é interessante e perigoso ao ponto de me ter medo. Mas eu adorava produzir isso, estás a ver? Sim. Estar por trás das câmaras nisso. Eu gostava de fazer uma coisa tipo Jason Silva. Shots of Awe. Sim. Que é... Eu depois mostro-te. Tá bem. Mas é isso. Acho que vocês todos aí que estão a ouvir, só para voltar ao tema, podem dar procurar o desconforto. Procurar o desconforto, sim. Eu ia dizer, devem dar-nos sugestões também. Mas eu ia perguntar uma coisa. Ter convidados no podcast, sim ou não? Sim. Mais convidados, não é? Acho que sim. Acho que sim. Vocês também acham ou não? Deixem nos comentários. Eu acho que é isso. Eu acho que no fundo é relaxar um bocadinho, ser mais consistentes e fazermos isto com mais regularidade, porque eu acho que é como tu dizes, e quantidade vai ser melhor do que a qualidade, porque inevitavelmente vai trazê-la de alguma forma. E então aí é como o nosso duche de água fria diário, é o nosso podcast. Se fizéssemos um programa de rádio todas as manhãs. Pois, mas sabes que os programas, eu acho que esses programas depois vencem por causa disso, que eles acabam por ficar tão à vontade e a coisa que fica tão oleada. Agora, tu não consegues vir aqui todas as manhãs. Pois, teremos que fazer remoto. Vamos fazer remoto. Mas sinto uma certa pena, sabes? Porque depois de criar este podcast tem uma certa consistência. Que me requer um nível de preparação que é... Mas é exaustivo, mas eu acho que é cansativo. A palavra para ti. É insustentável. Insustentável, exatamente. Eu não consigo passar 20 horas por semana a preparar um podcast. Não pode ser assim. Até porque eu acho que é mais interessante e genuíno nós falarmos sobre temas não sendo especialistas dos mesmos, não é? Dando o nosso ponto de vista de anti-gurus, como sempre fizemos. Pois, o podcast mudou. O podcast mudou completamente. Ao princípio éramos nós a fazer beatbox, a brincar. E uma coisa que a gente perdeu o hábito de fazer e devia fazer novamente é de vez em quando pegar num livro que nos motive e falar do livro. Eu lembro-me disso que era um bocadinho a tónica do programa e que nos levava... Repara, quando a gente falou do Hábitos Atómicos foi a Faísca que lançou isto tudo, não é? Pois, agora isto tornou-se mais num show, num espetáculo e menos numa conversa genuína entre amigos. Eu acho que temos que voltar às origens, meu. Então pronto, olha, o podcast, isto foi mesmo, vocês viram isto a acontecer no momento. Nós não tivemos esta clareza a falar fora de ar. Exatamente, e eu fico feliz por termos decidido falar disto aqui, porque assim obriga-nos a ser concretos e a tomar decisões. Eu acho que no fundo é simplificar. Série 2. Sermos Ou nós criamos próprios. um novo podcast.
Não, vamos manter maus hábitos. Vamos manter maus hábitos, manter consistência. Tipo, nós estamos a descobrir merdas sobre nós próprios todas as semanas. Nós fomos fazer retiros de psicadélicos. Nós estamos tu voltaste a treinar, quer dizer, eu estou a fazer duches de água fria. Eu sei, mas as coisas têm a sua era. Eu acho que essa era, chegou ao fim. O que queres acabar o podcast? Não, acabar com os padrões, com o universo, conectar tudo com o expansivo, com o... Claro. Estás a ver? Acho que isso teve o seu lugar, foi quase como uma segunda fase do podcast. Vamos ver qual é a terceira. Sim. Vamos ver o que é que vem a seguir. Mas o que é que virá? Vamos descobrir no próximo episódio. Vamos descobrir no próximo episódio, que vamos marcá-lo para a semana. Ok. Olha, essa devia ser a tónica. Ter um podcast todas as semanas. O tópico é quase secundário, estás a ver? Como se o principal fosse fazer, estás a ver? Nem que tenhamos que estar calados durante uma hora à frente um do outro. Exatamente, estás a ver? Não podemos pensar tanto, sabes? E que é um espelho da vida. Quando nós começamos a pensar demasiado, temos tendência a embrulhar-nos em nós próprios e a ficar estagnados ou embrulhados. Disse-me a minha terapeuta no outro dia, shout-out Susana, que eu devia sentir mais e pensar menos. Sentir mais. O meu amigo Zé Maria Gonçalves Pereira, que já cá esteve no programa, também me diz a mesma coisa. Tu não tens que pensar, porque ele diz-me, puto, eu desabafo muito com ele, tanto como contigo, digo-lhe, puto, não sabes, estou aqui meio encravado com este assunto, e ele, porque eu começo a pensar, e ele, para, não podes começar a pensar, meu, o que é que tu sentes? Sinto isto. Então pronto, meu, se sentes isto, meu, segue isso. É simples. Pois as consequências das tuas coisas vais lidar com elas, como toda a gente lida com decisões para trás e para a frente, porque nós temos que tomar decisões na nossa vida. O problema é quando não as tomamos, quando ficamos num limbo. E eu sou perito a ficar em limbos. Eu sou perito a não tomar a decisão. Eu sou perito a desviar, a arranjar maneiras de não ir para um lado nem para um outro. Só que isso não é viver, foda-se. Pois. Sim, e acho que estás a fazer um retorno simbólico ao tema. O frio é isso que te faz, o banho de água fria não permite pensamentos. O banho de água fria não permite pensamentos. Obriga-te a fazer uma coisa que nós não dissemos, que é o que acontece quando tu és exposto a uma temperatura gelada, o teu corpo tem tendência a ficar tenso. E de contrariar essa reação, relaxar o corpo com respiração profunda, faz com que tu aprecies e sintas aquela experiência de uma forma real e verdadeira, que estejas mesmo ali, que te puxe mesmo para o presente. Tal como quando numa situação social tu tens uma pessoa que te vem falar, tu não conheces de lado nenhum, tu podes apertar-lhe a mão, acenar e ir-te embora. Ou então podes olhar nos olhos dela e podes perguntar-lhe: quem és tu? O que é que tu fazes? Deixa-me conhecer-te, deixa-me expandir a minha realidade para conectar com a tua, não é? Deixa-me chegar mais longe, deixa-me ir mais fundo. Estou a treinar, isto é desconforto, mas deixa ver o que é que está lá no fim, deixa ver o que é que acontece, deixa ver a curiosidade, estás a ver? Tem que haver uma curiosidade permanente na vida. E nós não sabemos o que é que vai acontecer no próximo episódio. Mas eu acho que temos que fazê-lo, estás a ver? Temos que ir lá ver, temos que ir lá falar, temos que falar um com o outro, temos que largar todas as ferramentas e armas que acumulámos até este nível e ir nus para a próxima fase. Isso. E isso é um ato de coragem, onde vamos enfrentar o frio da floresta, encarnar a sombra. E a definição de reinvenção, porque reinvenção implica desconstruir tudo o que inventámos para pegar nas peças e refazer de outra forma. Pronto, e é isso que, aliás, cada vez que tu aprendes qualquer coisa, um bocadinho de ti tem que para renasceres de outra forma. Sim. E então o herói também faz isso. A jornada do herói pode ser vista também como as estações, onde tens o verão, onde está tudo bem, depois começa tudo a ficar outono e a cair, e depois winter is coming. E é survival. E depois tens a primavera. Para retomares, para reconstruires. E qual é que era o meu ponto? O teu ponto é esse, é que é um ciclo, a reconstrução e a reinvenção é cíclica. Sim, então da mesma forma que uma árvore não é a mesma árvore de estação para de ano para ano, mas as folhas caem. E então é esse tipo de reinvenção que tu tens que ter. Tu tens que te desfazer de alguma coisa para renasceres. E esse desfazer é um ato de coragem, tu queres te agarrar àquilo. E então nós estamos presos àquilo que criámos. Deixar ir é um acto de coragem. Reféns
eu estou refém do personagem que eu criei aqui, onde eu agora estou a fazer de... Mas ele tá aí a coisa, mas tu estás-te a libertar Não, mas dele. é que o personagem também sou eu. Pois és. Estás a ver? Pois és. Só que... Mas todos nós somos um bocadinho reféns de nós próprios e isso é o exercício. Pois, sim. Nós somos reféns de nós próprios. Isto é o caos e a ordem. É o Tu caos queres e a ter ordem. tu só queres um bocadinho de caos. Portanto, agora vamos tentar ter um bocadinho de caos. Yeah. E epá, o que é bom do caos e das coisas perigosas e difíceis é que tu incorporas isso. Yeah. Tu tornas-te nisso. E então esse frio é como se tu estivesse a incorporar um bocadinho do inimigo. Como se tu tivesse... É aquilo que se diz dos pássaros. Tu não deves ajudar um pássaro a sair do ovo. Porquê? Claro. Porquê que não haverias de deixar de ajudar para ele sair? Porque vais enfraquecer a espécie. E então o pássaro precisa de ultrapassar aquela rigidez da carapaça para ter rigidez suficiente para abrir as asas e voar. Sim. A borboleta é a mesma coisa, ela precisa daquilo. Sim, sem E dúvida. então nós tornamos-nos no inimigo. Ao longo da nossa humanidade, nós fomos nos tornando nos predadores. Nós vestíamos as peles dos mamutes. O nosso pelo caiu. Nós tornámos-nos em mamute. Nós inventávamos armas que simulavam as presas e as garras dos nossos animais. Sim. Sim, exatamente. E então tu tornas-te naquilo que temes. E consegues utilizar isso. Se tu tens medo de apanhar, de ser bullied, por exemplo, tu tens que tornar numa pessoa que sabe lutar. Se tens medo de uma pera, tens que saber dar uma pera. Portanto, tu incorporas aquilo que temes. Estás a ver? Yeah. E fica parte de ti. E então, para um herói crescer, ele tem que se tornar num vilão com moralidade, que decide não usar aquilo. O Joe Rogan disse uma muito boa sobre isso, que é muito melhor tu seres um guerreiro que vive numa quinta, que é um farmer, garden, não é? Sim. Que vive warrior in a garden. A warrior in a garden do que um gardener na guerra, não é? War, yeah. Portanto, tu tens que treinar e tens que ser uma besta e tens que ser um animal para depois gerir isso, porque o oposto leva-te para um lugar de fraqueza que não te deixa preparado para enfrentar. Os fracos são os mais perigosos. E os fracos são os mais apunhalam-te nas costas. Exatamente. Porque têm medo de ti. Exatamente. E então, o que tu queres não é ser inocente e frágil e escondido. O que tu queres é ser um monstro controlado. Uma besta, exatamente. Tu não queres ser um caniche, queres ser um bulldog. Um bulldog controlado. Yeah. E então, ter um caniche é uma coisa, mas ter um bulldog bem treinado, que anda ao teu lado e que tem controle sobre aquela força toda, sim, é um poder incrível. E então o herói, por isso é que tu respeitas os vilões, porque os vilões estão no segundo passo deste desenvolvimento. Sim, só não controlaram a cena. Sim, têm competência, mas estão a usá-la errado. Tu só respeitas um vilão se ele tem um código moral, senão não respeitas. Ele tem que ter uma estrutura qualquer de comportamento. Sim, sem dúvida. E então isso é o segundo passo. O Jung falava imenso disto, é a falsa moralidade. As pessoas que não roubam porque não têm coragem e depois escondem-se por trás de uma falsa moralidade como se não roubassem porque achassem que é errado. A pessoa que não trai porque não tem oportunidade para trair, mas depois diz, eu nunca trairia. E então o que tu queres é ser atrativo o suficiente para poder trair e decidir não trair. Aí é que estás a agir moralmente. Isso. Porque tens a hipótese de não o fazer. Sem dúvida, incrível. Olha, eu acho que é nessa tónica que terminamos o episódio de hoje, que foi, olha, um bom presságio para o que aí vem. Fiquei moralizado e motivado com este episódio. Curtiste ou não? Claro. Fixe. Pronto, é isto, caros ouvintes. Espero que tenham gostado também. Não se esqueçam que podem falar connosco através do nosso e-mail, maushabitospodcast@gmail.com. Também sigam-nos nas redes sociais, sobretudo estamos ativos muito no TikTok e no Instagram. Shout out Simão, a pessoa que gera o nosso TikTok e que faz um trabalho incrível. E se tiverem um podcast e quiserem entrar para o TikTok e sentirem que estão numa geração que não compreende o TikTok, que é a nossa... liguem ao Simão. Liguem ao Simão, exato. Ele faz um trabalho de gestão de rede social, neste caso TikTok, incrível. Perguntem-nos mais sobre ele no Instagram, se estiverem interessados, que a gente põe-vos em contacto.
Obrigado a todos, um forte abraço, tenham uma boa semana ou um bom fim de semana, dependendo da hora e do local onde nos estiverem a ouvir. Sejam felizes e não se esqueçam, encontrem o vosso duche de água fria e se não o encontrarem metaforicamente, que o encontrem literalmente e comecem a tomar banhos de água fria, nem que seja para provar a vocês próprios que o conseguem fazer e conseguem superar essa adversidade. Até para a semana.